A gente volta a falar do desabamento do prédio em São Paulo, ocupado por centenas de pessoas. A análise é do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Nós temos em São Paulo centenas de edifícios na mesma situação. Edifícios abandonados pelos seus proprietários, que não pagam impostos, que devem acumuladamente milhões de reais em impostos. Edifícios que poderiam ser desapropriados para cumprir uma função social e serem transformados em habitação popular, possibilitando que as pessoas tenham uma moradia digna. É por isso que lutam essas pessoas que ocupam esses edifícios abandonados. Mas, infelizmente, nós não vemos essas políticas. O que nós estamos assistindo é, por exemplo, Michel Temer, que tentou fazer uma visita, ir ao local do acidente, ser escorraçado pela população. E a população sabe por que faz isso. Michel Temer é responsável por uma PEC devastadora para as políticas sociais no Brasil, que é a PEC do teto, que congela pelos próximos 20 anos investimentos em educação, saúde e habitação popular. O programa Minha Casa Minha Vida, que poderia ser uma resposta a essas necessidades, está completamente paralisado. E é por isso que a população o expulsou dali. Porque era uma hipocrisia alguém que acaba com uma política pública dessa importância ir lá visitar, naquele momento de dor, aquelas famílias que foram vítimas desse incêndio. O governador de São Paulo, Márcio França, se apressa a dizer que ocupar esses prédios é sempre um risco. Talvez seja verdade, mas não seria um risco se o governo do estado, administrado há mais de 20 anos pelo PSDB, tomasse providências para desapropriar, em nome da função social, estas propriedades que estão lá abandonadas, devendo impostos, e que elas fossem transformadas em moradias populares dignas, dando acesso àqueles que precisam. Possivelmente agora vão criar uma onda de tentar retirar à força das outras ocupações as pessoas que lá estão, alegando o risco eminente, ao invés de aproveitarem esse momento para implementar uma política pública que dê esperança a essas pessoas. É disso que se trata, de pessoas que governam e que não enxergam com os olhos do povo e das suas necessidades, mas que só enxergam e só protegem aqueles que têm posse, de preferência muitas posses. Esta tragédia social não precisava ter acontecido se este edifício tivesse sido transformado no seu devido tempo numa habitação popular. As pessoas têm que perceber que num país que não faz inclusão social e que, ao contrário, está gerando uma grande multidão de deserdados, só resta às pessoas a possibilidade de luta pelos seus direitos. E uma ocupação de um edifício abandonado apenas como reserva de valor dos seus proprietários não cumpre a função social. É preciso que o Estado enxergue isso e tome providências, ao invés de tentar criticar aqueles que lutam pelos seus direitos.